Salve, salve, turma! E aí, galerinha? Estão com saudade? Não vale mentir não, tem que falar a verdade, hein? Então, beleza, gente. Tudo bom? Eu preparei aqui com essa nossa nova metodologia de ensino, né? A gente foi pego de surpresa, então a gente está tentando se adaptar à nossa nova realidade. Então, de antemão, eu vou estar fazendo algumas lives, tá? Estou tentando resolver isso no YouTube para conseguir dar uma aula ao vivo para vocês, enquanto esse isolamento social estiver funcionando. Eu espero que vocês estejam obedecendo, né? É melhor prevenir do que remediar. E enquanto isso, eu estou gravando esses vídeos, tá? Tentando resolver algumas questões com vocês para que esse conhecimento vocês consigam adquirir mesmo dentro de casa, tá? Então, o que nós temos? Hoje a gente vai trabalhar novos domínios, tá? A hegemonia europeia no mundo, dando sequência ao capítulo que a gente já havia estudado dentro de sala de aula. Beleza? Então, conselho do tio Flávio, tá? Pega materialzinho, dá uma lida. Geografia sem leitura, cara, ela se torna humanamente impossível. Então, eu aconselho que vocês peguem sim o material de vocês e vão dando uma lida, tá? Pra gente dar sequência a esse nono ano, beleza? Podemos? Então tá bom. Eu coloquei aqui alguns pontos desse capítulo, tá? Que são importantes, que a gente tem que dominar bem, tá? Ele começa falando do capitalismo industrial. Só que de antemão a gente vai fazer uma breve revisão do capitalismo comercial, tá? Onde surgiu o capitalismo comercial, tá? Então eu coloquei um texto aqui bem tranquilo, tá? Eu tento evitar colocar textos muito longo para vocês, porque eu sei que vocês cansam, né? A vista cansa, né? Estão meio velhinhos. Então eu tento economizar nas palavras. Então vamos lá. Está escrito assim, ó. Antes a economia girava em torno de práticas mercantilistas, tá? De compra, venda, troca de especiarias, metais e produtos agrícolas, tá? Existia o quê? Você compra e vende, compra e vende, compra e vende, tá? Por isso o nome comercial, basicamente voltado para comércio, tá? Com o processo de industrialização, a economia foi dominada pela produção em massa e a indústria se tornou o principal setor econômico. Beleza, então quando a gente tinha um capitalismo voltado para o comércio, a gente chama de capitalismo comercial, tá? Só que ele foi deixando para trás a partir do momento que a Revolução Industrial trouxe o desenvolvimento das indústrias, tá? Então esse capitalismo passou a ser conhecido como capitalismo industrial, tá? Que é uma nova fase desse sistema econômico, que surge em meio a um processo de revoluções políticas e tecnológicas, tá? As famosas revoluções industriais, primeira e segunda fase, na segunda metade do século XVIII. Com essa nova fase é superado o capitalismo comercial, como a gente já havia descrito antes, tá? Também chamado de mercantilismo, tá? Troca de metais preciosos, tá? Que surgiu, enfim, do século XIV e vigorou até então, tá? Não é até hoje, até então, tá? Do século XIV até o século XVIII. A partir do XVIII vigorou o capitalismo industrial, tá? Fala também do imperialismo, tá? Então a gente tem um conceito de imperialismo, tá? Imperialismo é uma política de expansão e domínio territorial, tá? Vimos que não só a Europa, tá? Ela teve esse conceito marcando a sua história, o imperialismo, tá? Tivemos outros, tivemos a China, os Estados Unidos, entre outros, o Império Russo. Mas só que nesse capítulo a gente estuda propriamente dito o imperialismo europeu, tá? Então, é uma política de expansão e domínio territorial, cultural e econômico de uma nação dominante sobre a outra. Beleza, né? Lembra da metrópole portuguesa que fez aqui com os nossos índios? Isso aí, eles trouxeram culturas, tá? Eles dominaram o espaço territorial dos índios, tá? Trouxeram uma nova metodologia econômica, e assim sucessivamente, tá? A gente vê até mais à frente também o imperialismo norte-americano em cima do Brasil é tão grande
que a gente não percebe muito fácil isso, o domínio territorial deles, mas o domínio cultural e econômico é muito grande. A gente depende muito economicamente deles, infelizmente, mas dependemos, tá? E a cultura. A gente agora já tem, pleno século XXI, a gente já tem expressões, tá? Estrangeiras que a gente utiliza no nosso dia a dia, ok, tá? Entre outras. Os primeiros exemplos de imperialismo como política de expansão territorial são o Egito Antigo, boa, tinha esquecido, tá? A Macedônia, Grécia e o Império Romano. Tinha esquecido de falar sobre a história antiga com vocês, mas também é um exemplo de imperialismo. Lembrando que essa unidade a gente fala do imperialismo, o quê? Europeu, isso aí, tá? Esse capítulo ele fala muito pouco do imperialismo europeu e sua dominação nas Américas, tá? Ele fala mais da África e da Oceania. Beleza? Vamos lá. Qual a relação que a industrialização tem com o imperialismo, tá? Ou seja, conforme você começa a produzir em larga escala, você gera o que? Excedente de produção. Esse excedente de produção, ele te obriga a você o que? Dominar novos territórios. Quando você domina novos territórios, você tem um novo mercado consumidor, onde esse excedente de produção você pode vender, tá? Em outros mercados. Sem contar a questão da matéria-prima. Tá? Você começa a obter novas matérias-primas para a sua produção, tá? A um preço mais barato, um custo mais baixo, enfim, tá? Então no nosso texto tem: no final do século XIX, o capitalismo ganhou força com o crescimento da industrialização. O crescimento foi alcançado com base na acumulação de capital e adquirido nos primeiros anos da industrialização. Nada de novo, tá? A industrialização, eles conseguiam produzir muito mais, tá? Do que a produção manufaturada. Por outro lado, a acumulação de capital favoreceu o avanço tecnológico na produção, a evolução das técnicas e a influência do capitalismo para produzir infraestrutura de transporte e comunicação, tá? Ou seja, a industrialização teve como base de apoio, tá? Desenvolvimento do transporte. Para você transportar mais mercadorias, você tinha que desenvolver melhor os seus navios, as suas rotas comerciais, tá? Comunicação, tinha que se comunicar melhor, negociar novas quantidades, tá? Influenciar novos mercados consumidores e assim sucessivamente, tá? Que na essência do sistema são fundamentais para a consolidação do atual sistema produtivo, que a gente vai falar mais tarde, tá? Ainda hoje. As evoluções não ocorreram apenas nas técnicas, mas também na matéria-prima, dentre muitas vantagens viáveis economicamente. Tá? Destaca-se a descoberta de matérias-primas mais baratas e duráveis. Tá? Brasil. Tá? Lembra? Isso aí vocês estudaram muito bem a história. As fontes de energia não podem ser deixadas de lado, pois são fundamentais no processo industrial, seja o carvão, tá? Fonte de energia para a indústria têxtil na primeira revolução, ou mesmo o petróleo, outra fonte de energia para a indústria e transporte e na comunicação, tá? Temos, por exemplo, o telégrafo, o rádio, o telefone. Telégrafo vocês nem sabem o que é, né? Mas tudo bem. Temos também transporte a vapor, tá? Temos outros métodos, tá? de geração de energia. Bem, agora a gente vai falar do atual capitalismo que a gente vive, que é o capitalismo monopolista ou capitalismo financeiro. Só aí eu não preciso falar mais nada, né? A gente está falando que é o domínio dos bancos, tá? Os bancos começaram a perceber que eles sim podiam fazer muito dinheiro, tá? Dominando esse setor, tá? Financiando, administrando recursos financeiros da indústria, tá? E da indústria e do comércio, né? E assim foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, conceito: capitalismo financeiro, também chamado de capitalismo monopolista, tá? Corresponde a um tipo de economia em que o grande comércio e a grande indústria são controladas pelo poderio econômico dos bancos comerciais e outras instituições financeiras. Temos as bolsas de valores, as corretoras de valores, tá? Corretoras de seguro, que também estão incluídas aí, entre outras. O capitalismo financeiro é um sistema econômico subtipo do capitalismo, tá? Que surgiu no começo do século XX, tá? Lá em 1915, tá? Até a crise de 29, tá?
Isso marcou tanto que a crise de 29 ela foi gerada pelos bancos, tá? E apresenta como característica principal a subordinação dos meios de produção para acumulação de dinheiro e obtenção de lucros através do mercado financeiro. Tá? Hoje em dia a gente não guarda dinheiro embaixo do colchão, tá? Porque dinheiro ao longo do tempo perde valor. Tá? Então, se a gente hoje, século XXI, a gente pensa em ganhar um dinheiro ao longo do tempo, a primeira coisa que a gente faz é a gente procura um banco, tá? Ou uma corretora financeira, tá? Por quê? Porque já está dentro da gente. A gente já sabe que o dinheiro guardado embaixo do colchão, ele perde valor ao longo do tempo, tá? 1 milhão hoje não vai valer o mesmo 1 milhão daqui a um ano. Da mesma forma que não valia, hoje a gente não compra com 1 milhão as coisas que a gente comprava 10, 20 anos atrás, tá? Beleza? Tranquilo? O imperialismo europeu na África, ele fala do imperialismo europeu na África, tá? É justamente o domínio da Europa na África, tá? Que determinou a repartição, tá? Das suas potências. Então, quando a gente fala imperialismo europeu na África, a gente fala o seguinte: ele separou grupos, tá? Ele separou grupos fortes. Aconteceu no final do século XIX, início do século XX, recente isso, tá? Se for parar para pensar, muito recente. A gente está falando o quê? Do domínio europeu nas Américas em torno do século XV, XVI, tá? 1500, 1501 e lá vai fumaça, tá? Século XV para o século XVI. Aqui a gente está falando de século XIX, século XX. Algo muito recente, tá? Hoje a gente está no século XXI, tá? Então, parte das ações imperialistas foi a divisão territorial, separou grupos, tá? Deixou a África fraca. Todas as ações nunca trouxeram benefícios para os nativos do continente. Pelo contrário, sempre causaram dor e guerras, tá? As guerras no continente africano foram devastadoras, tá? Já que não se respeitou nenhuma tribo durante o processo de divisão. Vamos dividir isso aqui? Pegamos aqui, ó, essa parte do território africano fica com os alemãos, essa daqui com os ingleses, franceses e assim foi dividido, tá? Já que não se respeitou nenhuma tribo durante o processo de divisão, o que fez com que tribos rivais passassem a dividir o mesmo território, tá? Dividiram grupos e uniram tribos. Mas somente em território mesmo. A gente não está falando de união ideológica, não. A gente está falando de unir, colocar dois inimigos no mesmo quadrado. É isso mesmo que a gente está falando, tá? Galerinha do 9º ano, vocês estudaram isso comigo ano passado. Tá? E claro, além das divisões territoriais, outro motivo para o sofrimento do povo africano foi a exploração de recursos naturais, que devastou o país, né? Imagina, você recebe uma visita, o cara começa a explorar tudo dentro da sua casa, tá? Começa a comer o seu traquinas, tá? O seu óleo, bebe coca, deixa convenção para você não vai gostar, né? Ou seja, ele está devastando o seu território. Tá? Ele está tornando os teus recursos mais escassos em benefício próprio, tá? E na Ásia basicamente da mesma forma, tá? Foi no mesmo período, tá? Vou ler aqui para vocês. No mesmo período que a Europa tornou seu olhar ganancioso para a África, outro continente que pareceu apetitoso foi a Ásia, tá? A mesma ideia vigorava: a exploração territorial e domínio para a extração de matérias-primas. Só que um dos resultados de um dos maiores conflitos gerados pelo homem surgiu do imperialismo na Ásia. A Primeira Guerra Mundial foi uma das consequências dos conflitos gerados pelas brigas territoriais no continente. Isso daí são cenas dos próximos capítulos, tá? Que mais à frente eu vou falar com vocês. Lembrando que foi justamente nas Ásias que surgiram os tigres asiáticos, os tigrinhos asiáticos, tá? A gente tem a China, né? Temos as Coreias, temos o Japão, ou seja, não era um continente tão enfraquecido quanto a África, tá? A nível de representação mundial. Por isso que foi uma das influências mais marcantes para a Segunda Guerra Mundial, para a Primeira Guerra Mundial, tá? Beleza? Então vamos lá. Então vamos para as questões. Em meados do século XVIII, na Inglaterra, iniciou-se a era, tá, mecanizada na produção de mercadorias. Mecanizada, estamos falando de mecanismo. Que era foi essa? Tá? Ela era conhecida como a era do carvão, do ferro e do vapor. Lembra?
surgiram os carros a vapor, as estradas de ferro com os trens, tá? Com as locomotivas, tá? O carvão nas grandes indústrias e assim sucessivamente. Então a opção correta é a letra A, tá? A B não é. Era do carvão, beleza. Do ferro também. Do aço não, né? Era do carvão, ferrovias sim, mas não é a era da ferrovia, tá? Era a era do ferro, do vapor e do carvão, tá? Não das ferrovias. Era do petróleo, não. Era do petróleo segundo a Revolução Industrial. Beleza? Vem mais à frente. Do ferro, do vapor, ok. Era do petróleo, não nesse momento. Do aço também não. E do vapor, sim. Então a opção correta é a letra A. Tá? O que é imperialismo? E aí, gente? É a política de expansão e domínio cultural e econômico de uma nação. Tá, vamos ver, vamos guardar. Domínio sobre as pessoas do mesmo local de navegação. Pô, você vai dominar o cara do mesmo local? Não, né? Não mesmo. C. É a política de expansão e domínio territorial, cultural e econômico, tá? Econômico de uma nação sobre as outras. Aí sim, uma nação sobre a outra. Ou sobre uma ou várias regiões geográficas, tá? A gente viu por aí, a América do Sul, do Norte, América do Sul, do Norte e Central, a África, o continente inteiro, tá? Beleza, eu vou ficar com essa C, sabe por quê, gente? Olha só, a ele está falando só da política de expansão e domínio cultural e econômico, não está falando de domínio territorial, tá? Basicamente o que acontece hoje aqui no Brasil em relação aos Estados Unidos, tá? Tem um domínio cultural? Tem, econômico até tem, agora territorial não tem, tá? O Brasil é um país soberano, tá? Vocês podem vir aqui e faz a festa que vocês fazem, mas aqui tem regras, tem leis que são definidas por nós brasileiros, através da Constituição, que a nossa vigente é a Constituição de 88, tá? Então é assim, é uma bagunça organizada, não é lá do jeito que vocês querem, do jeito que fizeram na África e nem na Ásia, não. Ok? Beleza? Então a opção mais correta é a C, porque a A ele esqueceu disso, da expansão territorial, da expansão de domínio territorial. Ela esqueceu, tá? Não é só isso. Então a C está correta. E D, é a transformação das tecnologias no mercado doméstico das nações? Não, doméstico não. Tá? E transformação da tecnologia, isso daí estaria falando mais em revolução, em capitalismo industrial do que imperialismo propriamente dito. Então a opção correta é a letra C. Beleza? Vamos lá, questão 3. A Conferência de Berlim. Beleza. Gente, a Conferência de Berlim foi aquela conferência que os europeus fizeram para dividir a África. Vamos montar uma reunião? Vamos lá. Quem vai ficar com um pedaço de quem? Tá? Então foi nessa conferência que surgiu a divisão da África. Beleza? Então vamos ver o que ele marcou, tá? Não confundam, tá? Com a questão da Alemanha nazista. Tá? Só ver pela data. Tá? Tá longe da Segunda Guerra. E da Primeira também. Tá? A. Estabelecimento da unificação alemã e do Segundo Reich. Não, não é. Reconhecimento da Itália como Estado Nacional Republicano? Também não é. C. Intervenção alemã na França após os 72 dias da Comuna de Paris? Também não. D. Partilha da África entre as nações europeias? Sim. A letra correta é a letra D. Vamos ver se eu acertei. Isso aí. Beleza? Letra E. Estabelecimento da unificação alemã e instauração da República de Weimar? Não. Tá? Beleza? É Weimar, tá? Não é Neymar não, gente. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Dentro das diferentes etapas de desenvolvimento do capitalismo, é importante ressaltar algumas correlações entre capitalismo comercial, industrial e financeiro, destacando-se também o mercantilismo e o imperialismo, tá? Liberalismo e neoliberalismo. Nessa perspectiva, correlacione e responda à ordem correta dos itens. Tá, eu tenho A, capitalismo comercial, capitalismo industrial B, C, capitalismo financeiro e D, capitalismo imperialista, tá? Tá falando de imperialismo, tá? Vamos lá.
carbonífera, têxtil, naval e siderúrgica, petrolífera, elétrica, química e de motores foram as bases para a consolidação do capitalismo. Ou seja, ele não está falando de fase de capitalismo, tá? Por isso que nesse caso a petrolífera entra, tá? Então nesse caso ele está falando de quê? Quem precisa disso tudo aí? Aí, indústria têxtil, indústria naval, siderúrgica, tá? O petróleo, a química, fábrica de motores, a indústria de carros, tá? Foram as bases para a consolidação do capitalismo industrial, tá? B. Impressionante, né? Estamos acertando tudo. Com certeza vocês aí em casa também, né? Vamos lá. B. Capitalismo industrial. Vamos lá. Segundo, expansão marítima europeia, o mercantilismo colonial, ou falou mercantilismo, expansão marítima, comércio, né? Expansão comercial e a acumulação primitiva de capital, ou seja, compra aqui mais barato para vender ali mais caro. Então, capitalismo comercial. Beleza? A. C. Capitalismo financeiro e D. Capitalismo imperialista, foram que se cobraram, né? Beleza. Característico do século XX. Opa, já matei. É financeiro, né? Século XX é hoje, recente. Hoje não, hoje é século XXI. Mas está bem recente. Com as grandes guerras mundiais, surgimento. Lembra da crise de 29? Isso aí. Guerras mundiais, surgimento de oligopólios, monopólios, grandes multinacionais, instituições financeiras. Matou. Mundiais. Então nós temos a C. E por eliminação, tá? Imperialismo está falando da letra D. O mundo era controlado pelas metrópoles europeias que estabeleceram colônias de exploração em todo o mundo, tá? Tendo a Grã-Bretanha como a maior potência da época. Beleza? Tranquilo? Isso daí foi bem fácil, né? Vamos lá, 5. Para fechar, tá? Vou liberar vocês. A expansão capitalista no século XIX ficou conhecida como imperialismo, e o domínio dos países europeus sobre a África e a Ásia foi denominada neocolonialismo, tá? Um novo colonialismo, tá? Sobre o resultado da junção desses dois fenômenos, o imperialismo e o colonialismo na África e na Ásia, assinale a seguir a alternativa correta. Vamos lá. O imperialismo e o neocolonialismo ajudaram os povos... Não, ajudaram, a gente viu anteriormente que os africanos não se beneficiaram em nada, tá? Beleza? Os asiáticos mais à frente um pouco, tá? Só com incentivo dos tigres asiáticos também, mas não muito não. A saírem do seu atraso secular. A África não, agora os países asiáticos sim, mais à frente sim, tá? O desenvolvimento social dos tigres asiáticos eram enormes, tá? Isso é cultura do colonialismo, mas também uma das poucas coisas que eu enxergo como ponto positivo do imperialismo na Ásia. Uma das poucas. E na África nada, tá? Então não é a. B. A segunda revolução industrial, o capitalismo monopolista e os ideais de progresso estão associados ao imperialismo. Não. Logo, os ideais de progresso? Capitalismo monopolista, tá, poderia até ser, mas também não muito. E a segunda revolução industrial? Não, tem nada a ver com imperialismo isso, tá? Principalmente neocolonialismo. E ao completo domínio dos Estados Unidos no final do século XIX. Não, a B está errada, tá? C. Os maiores beneficiários de todo o domínio imperialista e do neocolonialismo na Ásia e na África foi a classe operária europeia em face do pleno emprego na indústria. Claro que não, né, gente? Desde quando a classe operária se beneficiou de alguma coisa na história mundial, tá? Eles sim fizeram alguns movimentos, claro, mas pelo contrário. A classe operária ela não se beneficiou, não. Pelo contrário, começou a ter que brigar com as máquinas, né? Não, tá errado. D. Por eliminação vai ser D. Vamos ver se Vamos lá. Através do imperialismo e do neocolonialismo, as elites econômicas e políticas inglesas construíram a imagem de que eram um modelo de cultura e civilização a ser imitado em todo o mundo.
Tá, a gente vê que até hoje algumas das grandes indústrias mundiais utilizam o quê? Utilizam as ideologias das teorias inglesas, tá? De industrialização. Quem for fazer administração, economia, contabilidade, engenharia de produção, vão estudar bastante essas teorias, tá? Que foram no século passado e que vigoram até hoje, tá? Então, galera, beleza, esse é o recadinho que eu vou passar para vocês, tá? Toda semana eu vou estar tentando trazer 5 questões que não são questões simples, tá? São questões que eu fico buscando ou em algum concurso público passado, ou algum Enem, ou algum vestibular, para trazer para vocês e mostrar, sim, que no 9º ano vocês têm um conhecimento que dá para encarar essas provas, tá? Só não deixar a peteca cair, tá? Não encarar esse isolamento social como uma férias definitiva para vocês ficarem em casa jogando videogame, tá? Vocês sabem que eu amo videogame, até agora não consegui jogar direito, porque a gente está trabalhando firme e forte aqui para que vocês não fiquem em casa parados, tá? Então, beleza? Tá? Se Deus quiser, esse isolamento social vai acabar logo, aí a gente vai voltar a se encontrar. Qualquer dúvida, vocês viram que foi criada essa aula lá no Google Classroom, tá? Qualquer dúvida, escreve alguma coisa lá para mim, tá? Pede lá alguma orientação, alguma coisa que eu vou estar sempre dando uma olhada lá e respondendo vocês assim que possível. Ok? Beleza? Então, gente, um grande abraço, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus e no final vai dar tudo certo, tá? Porém, obedeçam, pelo amor de Deus, esse isolamento, tá? Até mesmo quem é mais cético, não acredita, tenta evitar, tá? Tenta evitar, porque quando a gente tem uma situação dessa, onde a gente não vê nada muito real próximo da gente, graças a Deus, o bairro onde a gente mora, a gente não tem escutado muitos casos sobre isso, tá? Uma forma da gente manter isso é ficando dentro de casa, tá? Se ficar passeando, uma hora vai chegar aqui, tá? Então, um grande beijo no coração de vocês, tá? Espero que a gente tenha conseguido matar essa saudade de geografia. Eu sei que vocês estavam morrendo de saudade. E até a próxima. Valeu? Fui!